Amado Deus, nós louvamos o Teu santo nome e o nome do Teu Filho Jesus. Estamos aqui, Senhor, para Te honrar, para Te exaltar, para Te adorar, Jesus. Nós sabemos que cada uma das pessoas que aqui estão são tabernáculos do Senhor. Amém, glória a Deus. Nós queremos lhe dar o perfeito louvor, a perfeita adoração. Nós somos livres para Te exaltar e isso não tem preço. Pessoas adoram ao Senhor em muitos lugares escondidas. Aqui nós temos liberdade. Muito obrigada por isso, Senhor, por esta liberdade, porque podemos falar o nome de Jesus livremente. Que nós possamos honrar isso, Senhor, porque nós somos livres para Te exaltar e Te adorar. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por Teu amor que é derramado a cada manhã. Dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha direcionar as nossas ações, as nossas atitudes, porque nós morremos por Cristo. A Tua palavra diz que nós precisamos morrer e nascer de novo. Então nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, Senhor. Obrigada por esse presente, Jesus. Então que nós façamos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. É o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, eu confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus
Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu quero contemplar sua glória e majestade.
estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Então, antes de começar, eu gostaria de orar, amém? Senhor Deus, eu quero engrandecer o Teu santo nome, Jesus. Eu estou aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, Jesus. Orienta-me, Deus. Espírito Santo de Deus, usa-me. O Senhor sabe que eu busquei a Tua palavra, Senhor, para poder falar para os meus irmãos e para mim primeiro, Jesus. Então, o Senhor tem autoridade neste lugar, esta é a Tua casa, somos os Teus filhos. Então, Senhor, nós queremos Te exaltar, queremos Te honrar, queremos falar da Tua palavra, da Tua verdade, Jesus. Eu glorifico o Teu santo nome. Amém. Antes de dar um versículo, eu gostaria de colocar algo que está no meu coração. Eu tenho ouvido... A gente sempre ouve o Pai, né? A gente tem ouvido a palavra do Senhor há algum tempo. E o que Deus mostra para a gente é que Deus sempre tem algo novo para a gente. Né? A palavra de Deus é viva, ela é poderosa. E a gente, às vezes, tenta limitar o poder de Deus. A gente tenta... a gente coloca como se Deus não tivesse mais nada para nos falar, né? E não é verdade.
Muitas das vezes, na prática, a gente vê isso. Muitas das vezes, a gente lê um versículo e Deus fala uma coisa, depois a gente, algum tempo, vai ler de novo, Deus fala outra coisa. Então, que a gente tenha isso em mente, que Deus tem sempre algo novo para os seus filhos. E a cada momento, né, a gente aprende que Deus tem as suas estações, a cada momento Ele se revela cada vez mais, para que a gente esteja alinhado com a sua palavra, para que a gente esteja alinhado com a sua vontade. Amém? Então, vocês podem abrir em João 6,38. Amém? A palavra de Deus diz em João 6,38: pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou, e não para seguir a minha própria vontade. Isso é a palavra de Jesus, Jesus falando isso para os discípulos, que ele veio para a terra para fazer a vontade de Deus e não a própria vontade. Isso é para nós, irmãos, porque quando a gente aceita Jesus, a gente morre, né? A gente morre para nascer de novo, para fazer a vontade do Pai e não a nossa própria vontade. E às vezes a gente esquece disso. As preocupações do mundo, as tarefas, o trabalho, faz com que a gente coloque a nossa vontade em primeiro lugar. Quando a gente sabe que, se a gente fizer a vontade de Deus, tudo irá fluir melhor. Sabemos que nesse mundo teremos aflições, né? Isso é uma verdade. Não é porque somos cristãos que nós não teremos aflições, mas nós sabemos que nós temos um Deus poderoso e que Ele tem um propósito para cada um de nós. Homem, mulher, independente do chamado, cada um de nós tem um propósito. E se a gente seguir a vontade do Senhor e cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa vida vai fluir melhor. Amém? Em Lucas 22:42, a gente tem Jesus orando, né? Pedindo naquele momento que ele estava se derramando ao Senhor: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, naquele momento, novamente, Jesus fala para a gente que a vontade de Deus é a vontade perfeita. E ele se entregou ao Senhor. E ele, mesmo sabendo de todo o sofrimento que ele iria enfrentar, mesmo sabendo de tudo aquilo que ele iria passar, ele se colocou disponível a Deus. Eu sei que a gente está falando de Jesus e parece que é uma coisa muito impossível da gente atingir. Mas ele estava ali falando para a gente que fazer a vontade do Pai é a coisa certa, né? Dessa maneira que a gente vai ser obediente, dessa maneira que as pessoas vão alcançar a Jesus. Amém? Qual é a vontade de Deus, né? Eu acho que todo mundo já se perguntou. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? E a gente sabe que a vontade de Deus é que todos saibam que Jesus é Filho de Deus, que Ele veio para a Terra, que Ele morreu por nós e através de Jesus é que nós temos a salvação. Então, isso é a vontade de Deus, para que a gente manifeste isso. Né? Cristo é a nossa fundação. Né? A gente deve manifestar o padrão que existe nos céus, porque nós estamos ligados com Cristo nos céus, e nós devemos manifestar esse padrão na terra. Porque Cristo é a nossa cabeça. Né? Então, um corpo que está conectado à cabeça, ele segue tudo aquilo que a cabeça manda. Né? E não vou falar mandar, porque Jesus não manda, né? Porque se ele determinar, se ele não determina, ele pede para a gente: faça a minha vontade. Né? Então, se nós somos cristãos, né, se a gente está disponível ao Senhor, a gente tem que manifestar a palavra de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Eu gostaria que vocês abrissem Filipenses 2, do 5 ao 11.
Amém? Então, em Filipenses 2, 5 a 11, fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aqui, eu ressaltei que a obediência é a chave. A gente escuta isso todo o domingo. Obediência à palavra é a chave, né? Somente desta maneira a gente vai conseguir cumprir o propósito de Deus, né? Então, quando eu sou desobediente, e a palavra que o Tiago deu aqui me marcou muito, que cada um de nós temos a nossa responsabilidade, né? Se eu cumprir com a minha responsabilidade, com o meu papel, eu vou estar ajudando o meu irmão. Se o meu irmão cumprir com o papel dele, ele vai estar ajudando a obra de Cristo. E assim por diante. Então, quando a gente não cumpre o nosso papel, a gente está impedindo os planos de Deus de se cumprirem nas nossas vidas. Então, quando a gente fala que a alegria do irmão é a nossa alegria, a dor do nosso irmão é a nossa dor, é disso que a gente está falando, porque um corpo não funciona sozinho, né? Assim, Jesus é a cabeça e nós somos várias partes de um único corpo. Então, cada um de nós tem uma função. Se uma célula, não vou falar, né, porque a gente é bem pequenininho. Então, se uma célula do fígado não funcionar direito, ela vai impactar no fígado, que vai impactar no rim, que vai impactar no pâncreas, e por aí vai. Então, quando uma parte do corpo não funciona, a gente afeta todo o corpo. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente funcione, Deus quer que a gente tenha vida com qualidade de vida, né? E a chave é a obediência à palavra dele. A obediência é a chave. Então, quando o Tiago falou que a palavra de Deus diz que a gente tem que se analisar, né? Se analise a si mesmo e não ao irmão. Para o irmão, a gente deve orar, deve ajudar, deve, né, apoiar. A gente deve se analisar, porque eu não mudo o meu irmão, eu mudo a mim. Eu não consigo mudar o irmão. O irmão, eu posso orar por ele. Eu só consigo mudar a mim. Então, é minha responsabilidade. Eu, primeiro, identificar qual é o propósito de Deus na minha vida. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Qual é o meu chamado? Aonde eu devo atuar? Como eu devo atuar? E eu preciso atuar no meu chamado. A gente não pode deixar que nada nos desvie do caminho. Nada. E a gente sabe que as preocupações deste mundo podem impedir o nosso caminhar. Então, a gente deve seguir firme ao nosso alvo. E o nosso alvo é ide, pregar a palavra de Jesus em todos os lugares. Pregar a palavra com as nossas atitudes, porque as pessoas estão cansadas de sermão, né? As pessoas estão cansadas da gente apontar o dedo, dizer o que é certo, né? Que fulano é errado, que fulano é certo, que a minha denominação é a correta. Quem somos nós para dizer isso? O nosso papel é falar a verdade da palavra de Deus. Na palavra de Deus, sobre isso, Deus fala dessa maneira. Ora ao Senhor para que Deus fale no seu coração, né? Busca o Senhor. A busca é individual, porque a salvação é individual. Só que o que eu faço afeta a vida do outro. Então, nós temos responsabilidade sobre a salvação do nosso irmão, a salvação do nosso próximo. Então, se cada um, repito, né? E, como a gente sempre fala, essa palavra é para mim primeiro, para depois falar para a igreja.
Então, a minha responsabilidade é buscar a palavra do Senhor, entender a palavra, porque se a gente não ler a palavra e não estudar a palavra, como é que a gente vai saber o que a gente tem que fazer? Não adianta, né? A gente tem que buscar a palavra, entender dela e praticar a palavra. E só desta maneira é que a gente vai conseguir seguir rumo ao nosso alvo, que é Jesus, que é pregar a palavra de Deus. Amém? Eu destaquei um outro versículo que ele me chama muita atenção, porque a gente tem que estar o tempo todo vigilante, né? Que é Lucas 10, 40. Que é Lucas 10, do 40 ao 42. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, irmãos. Quase que uma flecha, né? Lucas 10, do 40 ao 42. Amém? Amém? Amém. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, a gente não pode permitir, porque o inimigo está o tempo todo mandando seta para a gente, para desviar a gente do nosso caminho. É problema no trabalho, é problema em casa, né? É uma discussão boba, às vezes com o marido, às vezes com a esposa, por questões pequenas, às vezes com o irmão. Fiquei chateado com o irmão, poxa. E aí, ao invés de a gente estar aqui adorando ao Senhor, buscando a palavra, a gente está lá pensando, pô, irmão me deixou chateada, como é que é isso? Isso rouba a palavra do Senhor da gente. E a gente não pode permitir isso, irmãos. Eu repito, né? Porque isso é um exercício diário, é uma luta diária, né? Quanto tempo que a gente está se dedicando ao Senhor, nos derramando ao Senhor para que o Senhor nos dê força. Porque Deus pede isso, né? Seja forte e corajosa. Seja apenas forte e corajosa. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Está na palavra de Deus, é promessa do Senhor. Então, a palavra de Deus é verdade. Então, Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Ele pede para a gente ser forte e ser corajoso. E força não é força só, né? Não é força força muscular, né? Não é isso. É da gente se manter motivado. Da gente se manter motivado mesmo para buscar a palavra. Da gente se dedicar para buscar a palavra do Senhor, né? E coragem, a gente fala que coragem é ausência de medo, né? E medo não é um espírito que nos atrapalha. Medo não pertence ao Senhor, a gente deve ficar vigilante a isso, né? O medo nos enfraquece e a gente não deve ter medo de nada. Porque se a gente está fazendo aquilo que é correto na palavra do Senhor, a gente não precisa se preocupar com a consequência. Isso é certo? Está na palavra? Não me preocupo, Senhor, descanso em Ti. Senhor, resolve aí para mim. Eu estou certa, eu estou alinhada com a palavra. Então, a gente precisa ser forte, forte e corajoso, né? E seguir firme na palavra. A gente não pode se desviar. A gente não pode. A gente sabe que existem coisas que a gente precisa fazer. A gente tem que trabalhar. A gente tem que limpar a casa. Nós temos obrigações aqui na igreja, né? Que é importante que cada irmão entenda das obrigações aqui na igreja. Porque a gente nós somos auxiliadores do homem estabelecido, né? Qual o papel do pai, né? Derramar a graça, a graça tem que fluir do homem estabelecido. Mas existem coisas na igreja que precisam ser feitas, coisas mesmo. Lavar a igreja, limpar o banheiro, comprar material de limpeza. Isso são coisas que não podem desviar o homem estabelecido do chamado dele. Assim como não pode desviar o evangelista, que tem que estar lá fora, falando da palavra, né? Cada um tem a sua função aqui no corpo,
estrutural, vou colocar assim, e temos a nossa função espiritual. Então, a gente deve estar muito atento para que uma função não atrapalhe a outra. A função estrutural que precisa funcionar, a igreja tem que estar limpa, os irmãos têm que chegar aqui, tem que ter tudo que eles precisam, tudo que é necessário para que a igreja funcione, para que a gente receba as pessoas bem. Isso tem que funcionar. Assim como também cada um aqui, porque nós temos todos os chamados aqui, glória a Deus, para que todos nós estejamos atuantes no nosso chamado, para que a igreja espiritual também funcione. Amém? Então, Deus me levou, ainda sobre isso, uma palavra que é para os jovens, né? Que é em 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Que a nossa igreja nós temos muitos jovens. Amém. Então, 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Né? Para que sigam o caminho que você ensina, então é o que você fala e o que você vive. Porque a gente sabe que é o exemplo que arrasta, é o exemplo que traz, né? São as suas atitudes que devem estar alinhadas com a palavra, que vão fazer com que o que você está pregando seja verdade, né? Vão fazer com que as pessoas acreditem no que você está falando. Seja modelo para eles no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não deixe de usar o dom que Deus lhe deu por meio dos profetas, quando os líderes da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. Ponha essas coisas em ação. Dedique-se inteiramente a elas, de tal maneira que todos percebam o seu aperfeiçoamento e progresso. Mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Permaneça fiel ao ensinamento e você salvará tanto a você mesmo, como aos que o ouvem. Então, eu repito, né? Aqui tem muitas coisas para serem ditas, né? Fala sobre a questão da tua vida estar alinhada com a palavra de Deus, porque eu acho que isso afasta. Quando isso não acontece, a gente afasta o irmão da igreja. Quando a gente vem aqui na frente, a gente fala que nós temos que ser bondosos, nós não podemos julgar o irmão, que nós temos que abençoar a vida do irmão. Tudo que está na palavra, quando a gente fala isso, e quando a gente está lá fora e a gente não pratica isso, a gente afasta a pessoa que não conhece a Jesus de Jesus. Né? A gente abre brecha para o inimigo, quando a gente não pratica aquilo que a gente fala. E eu sei, né? Eu sei que nós erramos, né? Nós cometemos falhas, somos humanos, a gente fica com raiva, a gente fica magoado, né? Eu acho que é importante a gente exercitar. Vocês têm falado muito sobre isso, principalmente os casais, o perdão, porque a Flávia, isso marcou muito quando a Flávia falou para mim que perdão é decisão. A gente não sente o perdão primeiro, porque nós somos homens, né? Nós somos falhos. Então, a gente não sente o perdão. A gente acha que a gente tem que sentir primeiro para depois perdoar. Não, é o contrário. A gente declara. A gente fala, declara o perdão para o irmão, porque nós somos tão pecadores quanto ele. E Jesus nos perdoou. Então, quem sou eu para não perdoar qualquer pessoa
diante de qualquer coisa. Então, a gente declara o perdão e a gente declara até a gente sentir que a gente perdoou verdadeiramente. O Espírito Santo confirma em nós. Então, a gente tem que declarar o perdão, porque quando a gente fica com raiva, a gente não flui o amor de Cristo. Porque Cristo nos amou assim, tão profundamente, né? E o amor de Deus nos constrange. Não tem como quando a gente sente o amor de Deus, a gente não chorar. Eu, pelo menos, choro horrores. Porque, assim, é algo que é tremendo. Deus é maravilhoso. Então, quando a gente exercita isso, declarar o perdão, daqui a pouco isso vira um hábito, né? Tem que virar hábito. Deus fala para a gente perdoar. Então, tem uma irmã que fala, eu perdoo não é porque eu sou boazinha, eu perdoo porque eu sou inteligente. Porque se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar. E eu quero viver no céu, eu não quero viver no inferno. Eu quero estar com Cristo e com os meus irmãos maravilhosos nos céus, louvando e adorando o Senhor. Então, para eu não me perder, a gente tem que vigiar para que nosso discurso, o que a gente fala, esteja alinhado com o que a gente vive. Está na palavra de Deus, então a gente tem que se esforçar para isso. Se esforçar, né? Não deixe de usar o dom que Deus lhe deu. Eu vou pular algumas coisas, tá, irmãos? Não deixe de usar o dom que Deus lhe deu por meio dos profetas. Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós. Tem pessoas que têm o dom para cantar maravilhosamente, o dom de cura, o dom de intercessão, tem vários. Eu não vou lembrar de todos aqui. Mas cada um de nós, então, cada um de vocês que aqui está, tem um dom e precisa colocar isso em prática. E precisa liberar isso para o irmão. Porque é um ajudando o outro, um entrando na brecha do outro. Então, o meu dom vai abençoar a Shelley, que vai abençoar o Marcelo, que vai abençoar o Hugo, que vai abençoar o Tiago, que vai abençoar a irmã Yolanda. A gente precisa colocar isso em prática. Porque Deus se agrada disso. Todas as vezes que a gente coloca em prática, a gente agrada a Deus. E é isso que Deus quer, né? Eu acho que é isso que Deus deseja, porque quando a gente agrada o Senhor, a gente fica tremendamente feliz. Quando a gente faz aquilo que a gente sente, o Espírito Santo fala para a gente, você está no caminho certo, é isso aí. Continua por esse caminho. Amém? Falando um pouquinho sobre a gente, que eu falei antes, né? Da gente estar ligado com Cristo nas regiões celestiais, né? Em João 3, abram por favor, João 3. Em João 3, fala assim, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E continua um pouquinho, eu vou passar para o 5. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, nós sabemos que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, né, a gente morre, né? Nós morremos para nascer de novo. E eu tava meditando na palavra, porque era a primeira vez que eu ia pregar, né? Então, eu estava meditando, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Em qual direção o Senhor quer que eu vá? E Deus colocou muito isso na minha mente. Você está morta, você morreu na carne e você vive no Espírito. Morto na carne e vivo no Espírito. Você tem uma nova aparência. Você está
na terra, não. Ligado na terra, está ligado no céu. A gente precisa chamar à existência as coisas do reino. Eu sei que foram palavras soltas, mas era isso que Deus colocava no meu coração. E a gente sabe que a gente morreu para a nossa própria vontade, né? E isso é diariamente a gente escolhendo isso, escolhendo morrer para a nossa vontade e viver no Espírito, e buscar as coisas do Espírito, e buscar o Senhor. E Deus nos deu nova aparência. Em que sentido? Claro, a minha aparência é a mesma, né? Cada um aqui tem uma aparência. Mas todos nós somos pequenos Cristos. Então, quando eu falo de nova aparência, todos nós temos que ser parecidos com Cristo. Então, a gente não é mais a Kelly, a Ive, a Shelley, que uma pessoa deve enxergar, né? Ela deve enxergar Cristo em nós. Então, quando a gente faz essa escolha, e essa é uma escolha diária, matar a minha carne e viver no Espírito, a gente deve estar o tempo todo buscando isso. Porque o que a gente liga na terra está ligado no céu. Então, se é uma escolha que nós fazemos e nós declaramos isso, né? Cada um aqui que aceitou Jesus declarou e assumiu isso publicamente. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu morri para as minhas escolhas, eu morri para a minha vontade e eu vivo para Cristo, para fazer a vontade de Cristo. Nós declaramos isso e assumimos isso publicamente. Então, o que a gente ligou aqui na terra, essa escolha que nós fizemos está ligada no céu. E a gente precisa fazer uma manutenção disso. Porque esse é o primeiro passo, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, Ele é a porta. Então, nós entramos pelo caminho, escolhemos Jesus. E a gente deve fazer a gente faz essa escolha. Eu sou o caminho, eu sou a verdade é a palavra do Senhor, que a gente deve praticar todos os dias, buscar a palavra e aprender dela. E eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a gente sabe que isso é uma construção. Isso não é só uma decisão, uma atitude só. Eu escolhi Jesus, estou vindo no culto, quinta e domingo, estou aqui, louvo ao Senhor, vou para minha casa e ponto. Não é isso, né? É uma construção de uma vida em Cristo. É uma construção de ter intimidade com Cristo e entender qual é a vontade dEle, para onde Ele quer que você vá. Então, quando eu falo de chamar à existência as coisas do reino, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente souber o que está no reino, o que Deus quer no reino, né? E para isso a gente tem que buscar intimidade com o Senhor. Não tem outra maneira. E não é pelo que... É claro, a gente está aqui compartilhando a palavra, mas isso é individual, né? Eu não devo usar o meu irmão como muleta. Eu tenho que buscar a palavra, eu tenho que buscar a intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor. E não só no domingo. Isso, relacionamento, é todo dia. Porque só no domingo, tem pessoas aqui que eu só vejo no domingo. E eu não sei, o pai sempre fala isso, eu não sei do que ela gosta, não sei qual é a comida predileta dela. Eu não sei se ela está passando por alguma dificuldade, se ela precisa de oração. Porque eu só encontro com ela no domingo. Então, a gente tem que se relacionar com Cristo diariamente, a gente tem que buscar intimidade com Ele diariamente, e a gente tem que buscar intimidade também com o nosso irmão. Porque se a gente fala que eu tenho que entrar na brecha pelo meu irmão, é claro que o Espírito Santo revela, né? Claro, isso. Felipe é profeta, a Thaís é profeta, tenho certeza que ela já orou muito por cada um de nós aqui, porque o Espírito Santo revela e fala... Ora para fulano, ora agora. Não é só o que a gente troca no WhatsApp. Quem já viveu essa experiência sabe. Quantas vezes você já orou por alguém que você nem conhece? Que Deus coloca. A pessoa passa por você, ora por essa pessoa que ela precisa. Ora e você tem que obedecer. Então, assim, a gente precisa buscar isso. Deus colocou isso em meu coração.
chamar à existência as coisas do reino, para que seja, porque a gente está ligado com Cristo no reino. Então, aonde a gente está, Jesus está, né? Jesus está aqui conosco hoje, ouvindo tudo aquilo que a gente está ouvindo, sabendo tudo que está no coração de cada um de vocês. Ele está ministrando a palavra para vocês, porque o Espírito Santo é quem convence, é Ele quem revela. Então, a gente tem que buscar isso diariamente, irmãos. Amém? Ainda em João 3, e assim, eu não sei se eu fui muito rápida, mas já estou terminando. Ainda em João 3, do 26 ao 30, os discípulos de João se dirigem a João, né? Porque João preparou o caminho para que Jesus viesse, né? Então, Jesus veio falando, preparando o caminho. E Jesus veio, né? E os discípulos de João procuraram ele e falaram para ele: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse que eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. A glória é de Deus, porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Nada somos sem ele, nada. Então a glória não é minha, a glória não é do irmão Marcilei, a glória não é do irmão que cura, do irmão que liberta, não é do irmão que faz o paraplégico andar. A glória não é desse irmão, a glória é de Jesus Cristo, porque nós fazemos todas as coisas através dele, por ele. Nada somos, irmãos. Nós não somos nada, né? Jesus pagou um alto preço por nós. Talvez por isso a gente possa pensar que a gente vale muita coisa. Mas não. Jesus é o maior presente. Não tem preço, não tem palavras. Nada do que a gente possa fazer, a gente vai conseguir retribuir o que Jesus faz por nós, todos os dias. Então, a honra é de Jesus. Toda a honra e toda a glória a Deus. Então, independente dos nossos dons, independente da nossa fidelidade, independente da nossa obediência, a glória é de Cristo Jesus. Amém? Eu não sei se eu fui muito rápida, mas é isso. Então, Deus é maravilhoso. Amém. Toda a honra e toda a glória a Ele. Maravilhoso é o Senhor. Amém? Vamos orar, então, para a gente louvar ao Senhor? Senhor, toda a honra e toda a glória é a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor, por Tua misericórdia. Obrigada porque Tu és santo, Tu és digno de toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ensina a cada dia. O Senhor nos mostra, o Senhor se revela a nós. Que nós tenhamos, Senhor, sabedoria para ouvir a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Que sejamos obedientes à Tua palavra, Senhor, porque somente assim nós veremos o reino de Deus. Somente obedecendo a Ti, exaltando o Teu santo nome, praticando a Tua palavra, nós veremos a Tua glória. Estaremos contigo no reino dos céus, louvando a Ti, Te adorando e Te exaltando. Que nós possamos, Senhor, ser pequenos cristos na terra. Eu declaro para cada um dos meus irmãos,
Eu profetizo obediência sobre a vida de cada um deles. Que nenhum se desvie do caminho, nem para a esquerda nem para a direita, mas que a gente se mantenha firme no alvo, que é Jesus Cristo, praticando, orando, buscando as 7 práticas da tua palavra, que nós sabemos que nós devemos orar em línguas, nós devemos te adorar, vida de adoração, vida de louvor. Então eu declaro, Senhor, que que a gente seja obediente a Ti. Eu profetizo obediência, profetizo vida em abundância com Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças. Vamos prosseguir em te conhecer, Jesus. Vamos te buscar todos os dias. Vamos buscar a tua face, Senhor. Nós vamos, Senhor, nós recebemos essa palavra. Muito obrigada pela vida da irmã Kelly, Senhor. Pai, que amanhã, Jesus, os cuidados dessa vida não venham roubar essa semente. Que ela possa cair no bom solo do nosso coração, Senhor, e produzir frutos 12 vezes ao ano, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas ofertas. Abençoa, Senhor, cada ofertante, cada dizimista. Te agradeço pelas comportas do céu, janelas dos céus abertas, derramando bênçãos sem medidas em todas as áreas, Senhor.
Muito obrigada, Pai, porque, como eu já ouvi alguns pregadores falar, Senhor, o dízimo, Senhor, e as ofertas são como um pai que dá o dinheiro para o filho, para a escola, para o filho comprar uma gravata ou dar um presente para o pai no Dia dos Pais. E é isso, Senhor, porque tudo te pertence. Tudo, Senhor. Nós não seríamos nada, nós não teríamos nada se não fosse o Senhor. Estamos apenas devolvendo uma parte, Senhor. Muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu carinho de pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por este culto, Jesus. Amém. Amém. Dê um beijo santo no seu irmão. Só um instantinho. Só um instantinho que as crianças vão cantar. Amém? A paz, gente. Eles vão tentar ensinar pra gente o que a gente aprendeu hoje, a ser pescador de... Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia, Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar no outro lado. Jesus mandou jogar no outro lado do mar da Galileia. A rede, mas cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia. 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 Sejam pescadores de homens.